Ela que é especialista no direito do regime previdenciário e também sócia fundadora do escritório Beor de Carvalho, ela também que tem MBA no RPPS. Nós estamos falando dela, doutora Emanuele. Seja muito bem-vinda ao portal Notícias de Franca. Hoje, de forma muito especial, nós estamos aqui no Edlei para falarmos um pouquinho sobre esse direito, que eu acho que é bem desconhecido, inclusive, aí pela sociedade, né? Mais um pouquinho voltado aí para a classe dos trabalhadores voltados para o Estado, o funcionário público em geral, né? Mas quem aí é leigo, desconhece um pouquinho do tema, vai poder hoje, em um bate-papo conosco aqui, conhecer um pouquinho mais e se inteirar dessa especialidade que, inclusive, atende de forma muito concisa, né? E defende o direito dos servidores públicos. Boa tarde, Josué. Um prazer enorme estar aqui. Realmente a área do RPPS, ela tem aí um trabalho, né? A gente, como advogado, tem um trabalho árduo para fazer até assim essa distinção entre o regime geral de previdência, porque quando você fala de previdência, as pessoas já associam imediatamente ao INSS. Sim. Né, o regime geral de previdência. Uhum. E o conceito da minha advocacia, do nosso escritório, é justamente demonstrar não só para os servidores públicos, mas para a sociedade em geral, que a previdência não é só o regime geral de previdência e INSS, mas também o RPPS, que é o regime próprio de previdência, que é o regime dos servidores públicos, né? Estaduais, municipais e também da União. Da União, exatamente. E isso mostra que dentro da Previdência existe somente 2 regimes, que é o que você acabou de pontuar. E eu queria já começar aqui, para que você possa explanar um pouquinho sobre as diferenças dos dois. Coloque um pouquinho para nós, assim, o que são efetivamente os 2 regimes, né, na prática. Assim, a gente já explicou que um é para os direitos dos servidores públicos em gerais e o outro para o cidadão comum. Pontua um pouquinho para nós as diferenças dos dois, como que inclusive o próprio INSS atende as pessoas, como que os próprios cidadãos, no contexto geral, possam distinguir um pouquinho melhor a diferença entre esses 2 temas. Eu vou ser bem didática na distinção. Uhum. O regime geral de previdência, né, ele é um sistema que ele já fala geral. Então, qualquer segurado que não seja servidor público, ele se filia ao regime geral de previdência, onde o órgão gestor é o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Então, quando você entra numa empresa, por exemplo, Folha de Franca, você vai se filiar ao regime geral de previdência, né? E esse regime geral ali, você vai estar filiado ao INSS. Você vai verter suas contribuições para lá. Aí tá falando de vínculo, viu, gente? Nada com um termo político. Exatamente. Sem viés político. Isso aqui. mesmo. Agora, o regime próprio de previdência já não. Uhum. O regime próprio de previdência, ele somente para os servidores públicos. Então, ele é um regime fechado. Somente para quem é servidor público estatutário. Então, o que acontece? Por exemplo, assim, eu sou servidora pública da União. O meu órgão tem um órgão instituidor, um órgão gestor, que faz a gestão dos benefícios previdenciários para que eu me aposente, né, naquele regime. Por exemplo, o Estado de São Paulo. Vamos colocar o Tribunal de Justiça. Né? O Estado de São Paulo, ele tem os funcionários do Tribunal de Justiça, eles têm o órgão gestor, que é a SPPrev, né? E as contribuições ali daquele sistema, daqueles servidores do TJ São Paulo, vão para o SPPrev. O SPPrev faz essa gestão. Então não vai diretamente para a Previdência. Não. E aí o que acontece? A Previdência ali, é o SPPrev, né? Aquele sistema. E aí, a partir do momento que essas contribuições ali, elas são vertidas para aquele órgão, naquele momento em que aquele segurado, ele preencher todos os requisitos para aposentadoria, então ele vai se aposentar ali de forma diferenciada do regime geral. Por que isso? Porque o servidor público, ele tem um regramento diferente. Quer ver uma coisa? Por exemplo, se você me falou algo básico, assim, algo nítido para diferenciar o regime estatutário do regime geral de previdência. O regime geral de previdência, o segurado, ele está limitado ao teto do regime geral, que hoje está em R$ 7.587, salvo engano, e 19 centavos. Não pode ultrapassar aí.
Não pode. Então, por exemplo, Josué, você que ganha muito bem por mês, é claro, uns 20 mil reais, Boa. você contribui aí sobre o teto no máximo. Então, na hora que você for se aposentar, você vai se aposentar com o valor máximo do teto do regime geral. O servidor público, ele não está limitado ao teto. Não até a reforma da Previdência do Estado de São Paulo, que ocorreu em março de 2020. Então, o que acontece? Esse servidor público, ele pode aposentar com paridade e integralidade, o salário do último cargo. Por quê? Porque ele é diferente do regime geral, ele não tem o limite do teto. Ele não tem um teto. Entende o que eu quero te dizer? Sim. Então, basicamente, são essas diferenças. Porque você, como funcionário da Folha de Franca, por exemplo, um empregado filiado ao regime geral de previdência, você tem ali uma contribuição salarial sobre o desconto previdenciário, uma contribuição salarial sobre o seu FGTS, né? O FGTS como uma contribuição, uma complementação do seu salário. O servidor público, ele já não tem isso, Josué. Entende? Olha. Ele ingressa no serviço público, ele não tem essa benesse, entre aspas. Então, qual é a benesse do servidor? Aposentar ou com o salário do último cargo ou por paridade, né? Que é a integralidade que a gente chama é o salário do último cargo. De qualquer forma, ainda tem um benefício em si, mas a diferença é não ter esse acúmulo que às vezes pode gerar para o outro regime. Então, basicamente é isso. E as questões do regime geral, né? O regime geral você tem direito aí, por exemplo, a uma pensão por morte, você tem direito à aposentadoria, agora ao auxílio doença, né? Você tem direito a por exemplo, uma aposentadoria aí, aliás, uma aposentadoria por invalidez temporária, uma aposentadoria por invalidez permanente, você tem direito à aposentadoria rural, você tem uma série de benefícios ali, que aí nesse caso é melhor você falar com uma pessoa especialista em regime geral. Nós temos uma aqui, todos conhecem muito bem ela. Aí ela vai te falar todos os benefícios. Mas cá entre nós, hein, Aline? A Emanuela teve que fazer uma boa lição de casa também. Né? Mas no regime próprio, não. No regime próprio, eu estou limitada a quê? Eu estou limitada à aposentadoria e à pensão por morte. Eu não tenho essa diversidade de benefícios. Por quê? Porque justamente o regramento é diferente. No regime próprio, apenas 2 benefícios é que o órgão gestor e o órgão instituidor vai pagar, porque o órgão gestor vai entrar com os benefícios de licença saúde, com os afastamentos, né, de licença saúde temporário, isso fica a cargo do próprio ente. Agora, a aposentadoria e a pensão faz parte do nosso regime próprio de previdência. Nossa, muito bem pontuado. Então, vamos dizer assim, até o planejamento da própria carreira de aposentadoria do regime fechado, né, do regime dos PPS, mostra que a trajetória da carreira do servidor público, ela é muito mais restrita do que... Capaz que boa parte dos funcionários tem até um certo receio de ficar um pouco doente, ou acontecer algum incidente, algum delito. Isso é muito bom você falar, porque realmente é o que acontece muito. O servidor público, às vezes, ele fica com medo do afastamento. Você quer ver uma coisa? Hoje, vamos colocar aqui que 60% da nossa carteira, acho que até uns 70% da nossa carteira hoje no escritório, eles são professores estaduais. Então, assim, os professores estaduais, por exemplo, eles têm muito receio de entrar com a licença saúde. Por quê? Porque a licença saúde, ela, além de prejudicar nos benefícios, por exemplo, que eles têm ali de auxílio alimentação, né, o ticket alimentação, né, uma gratificação, influi diretamente na pontuação deles. Então, essa pontuação, ela gera, inclusive, um decréscimo patrimonial. Porque a partir do momento que eles têm uma redução de valores, isso deflagra lá na hora de eu solicitar a aposentadoria. Por quê? Porque o salário de aposentadoria, né, a base de cálculo da aposentadoria do servidor é sobre os proventos. Ou seja, são salários, né, que a gente fala, os vencimentos, mais as verbas incorporadas
variáveis. E algumas verbas, né, que elas sofrem esse decréscimo. O servidor não está trabalhando, então não tem por que o Estado estar pagando aquela verba naquele mês. Sim. Né? Eles não estão. Então, realmente, isso aí impossibilita até... Eu tenho muitos casos de professores que deixam de fazer o pedido do auxílio doença, da licença saúde, perdão, justamente por causa dessas questões próprias ali do regime próprio. E a gente sabe que a carreira de um servidor ela não é fácil, porque ela já começa em um concurso que já é uma coisa difícil. Muito difícil. Um concurso não é fácil. Muito difícil. E eu já queria pegar esse adendo aqui para a gente poder trazer dentro da nossa conversa os diversos tipos de servidores que a gente tem, né? A gente falou do federal, do estadual, até do distrital e até do municipal. Assim, nessas normas e tudo mais dentro da RPPS, diferenciações para cada estado, a questão das normas, regras, e até mesmo para o próprio regime que às vezes talvez ele encontra no federal, estadual, municipal. Sim. Olha, Josué, para você ter uma ideia, é assim, primeiro de tudo que a gente precisa pontuar uma coisa para ficar bem clara. Né? Antes da emenda constitucional e pós-emenda constitucional. Nós temos um fator ali de regramento, claro. É como se fosse, didaticamente falando, Moisés abrindo o mar. Dividindo mesmo. Dividindo mesmo, entende? O que acontece? Porque antes da reforma da Previdência, né, os municípios, os estados, eles tinham que guardar, né, uma certa reverência à Constituição Federal no que tange ao estabelecimento de regramento do seu regime do servidor. Então, o que acontece? O município, exatamente, o município e o estado, eles tinham que olhar com muito cuidado o regramento deles, na hora de fazer o regramento deles, para a Constituição Federal. E meio que acompanhavam o regramento da União, porque a União estava muito próxima ali das normas constitucionais, né? Seguir o modelo, né? Exatamente. A partir de 2019, como eu te disse, houve um divisor de águas. E o que acontece? Nós, aqui no direito administrativo, porque o RPPS, o Regime Próprio de Previdência, é muito importante, inclusive, a gente abrir uma aspas e falar isso, ele é uma área de atuação da Previdência que você não atua só com a Previdência. Você atua na área de direito público. O que significa isso? Você, como advogado em RPPS... O pessoal do Ministério Público vai entender isso daí. O pessoal de RPPS, o advogado de RPPS, ele tem que ter o conhecimento nas 3 áreas principais: direito administrativo, constitucional e previdência. Sem esses 3, ele não consegue fazer, inclusive, uma boa advocacia, não consegue exercer uma boa advocacia. Então, o domínio, né, das leis constitucionais, das normas infralegais, né, de instruções normativas, de atos administrativas, públicas. Exatamente. É muito importante na nossa área. Então, nós temos que ter essa primeira consciência. Pronto. E aí, o que acontece? Voltando à questão da emenda constitucional de 2019. A emenda constitucional de 2019, ela disse assim, olha, a partir de hoje, cada um dos estados membros, bem como os municípios, serão responsáveis por instituir, né, as normas para os seus respectivos servidores. Então, o que acontece? Antes da emenda, nós tínhamos uma situação. Após a emenda, nós temos outra situação. Então, o que eu lido muito no meu escritório? Com diversos regramentos diferentes. De diversas cidades diferentes dentro de um único estado. Então, por exemplo, eu advogo em Minas, eu advogo aqui em São Paulo, né, obviamente, e agora estou no estado do Paraná também, fazendo ações lá no estado do Paraná. Então, o que acontece? Eu tenho situações, por exemplo, vou falar de uma perspectiva bem próxima de nós aqui, de municípios que ainda não fizeram a reforma, ainda não realizaram a reforma dos seus entes. Então, o que acontece? O Estado já fez a reforma da Previdência, então eu tenho um regime diferente para os servidores estaduais, e daí o município que ainda não fez a reforma, guarda a relação com a Constituição Federal ainda antes da reforma. E aí mesmo, quer dizer, você pode exigir deles essa atualização? Não, eles têm que fazer. Então, o que eu tenho que ter? Uma expertise de viver o antes e o depois. De saber que eu estou diante de condições muito peculiares. Se adequar aos cenários. Se me adequar ao cenário. Não é igual o regramento do regime geral, que você tem a lei ali, e você vai ali nela, e é isso aqui, eu já sei como aposentar essa pessoa. Agora eu estou entendendo como que é seu perfil de verdade. Entendeu? Você tem que pegar e saber quem
é o seu cliente? Ele é servidor de onde? Sim. Ele é do município de Unai. Eu vou compartilhar com você um caso agora de um município de Minas que ainda não fez a reforma da Previdência. Então, é do município de Unai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o regramento, eu vou olhar se aquele servidor, se o regramento daquele servidor já foi feito a reforma da Previdência antes de qualquer coisa. Porque aí você consegue fazer a sua base legal. Exatamente. Por quê? Porque se eu estiver diante de um servidor, seja ele estadual, seja ele municipal, em que o órgão já fez a reforma da Previdência, eu tenho que começar a avaliar ele pós-reforma. Se não fez a reforma, eu vou aplicar o regramento anterior. Então, olha só vamos dizer assim, a complexidade, né, que envolve o servidor público. Então, se trata, sim, de um regramento muito específico. Eu digo sempre isso quando o cliente chega dentro do meu escritório. Cada caso é um caso. Nós nunca vamos trabalhar no mesmo com o cliente, por exemplo, da mesma idade, ao mesmo tempo de contribuição, com a mesma legislação. Por quê? Porque depende de onde ele vem, se ele é municipal, se ele é estadual, se o município dele já fez a reforma, se não fez a reforma. Então, sim, é um regramento muito específico, são condições muito específicas. Ele tem que ter um olhar bem minucioso para todos. Exatamente. A gente está percebendo aqui, baseado inclusive nesses pontos que você fez, o quanto que a complexidade da vida, né? Nós estamos falando, vamos acabar falando um pouquinho de política, né? Porque se envolve administrativo, envolve gestão pública, a gente está falando de prefeitura, estamos falando de governo estadual, governo federal, e hoje com essa facilidade de poder atender clientes de diversos cenários, mas vamos pontuar um pouquinho em Franca, até vou citar uma situação que aconteceu em Franca, que eu acho que dá para a gente poder pegar um gancho para as pessoas poderem entender como que às vezes o desconhecimento do direito, principalmente do regime previdenciário, às vezes pode, de uma forma bem negativa, as pessoas ficarem um pouco prejudicadas nesse cenário dentro de uma prefeitura ou dentro de um órgão estadual. Em Franca teve a questão dos casos comissionados, que ficou aquela questão daquela pressão com o Estado, de que se podia permitir, não podia permitir. Inclusive, hoje, em Franca, os cargos de diretores de escolas têm que ser instituídos por um concurso. Então, pegando esse gancho dessa situação, como que os servidores vão se adequando a esses diversos cenários? Como que eles conseguem ter um auxílio? Porque às vezes a informação também não chega tão fácil, né? Uma situação dos comissionados foi de um dia para a noite, tiveram que resolver. É que, na verdade, o que acontece aí nesse caso específico, Josué? Esse caso aí foi, inclusive, uma ingestão, né? A gente percebe. Por quê? Sim. Porque desde 1988, o regramento da forma de contratação de servidores para cargos de chefia, ela já está instituída na Constituição Federal. Foi uma insistência, né? Então, na verdade, o que acontece? A gente sabe que existe aí a questão do nepotismo, Sim. né? E a gente traz esse viés ainda, infelizmente, isso não é uma falha, vamos dizer assim, do nosso município, ou uma falha, isso é uma coisa, vamos dizer assim, cultural. Ótimo, você usou a palavra correta. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, a questão do concurso público, né, para provimentos de cargo efetivo, a gente sabe que a Constituição Federal, ela determina o regramento. Inclusive, ela determina não só o regramento, aproveitando o seu gancho, mas também como o prazo de contratação para esses concursos. E aí é muito bom você comentar com isso, que é uma coisa que a gente sempre pega no nosso escritório, são as ações com prazo exíguo. Por quê? Porque o município, ele se acha no direito de contratar servidores públicos e publicam isso no edital, pasme, 3 dias para apresentação do documento. Sim, entendeu? Em Franca acontece muito isso. Não vamos citar, né? Só aqui. Mas isso acontece em toda a região. A quem não passou por isso aí, atira a primeira vez. E a gente sempre vai combater isso, né? Mas o contraponto disso às vezes exige em 3 dias e às vezes leva 1 ano para ser chamado.
Na verdade, o que eles fazem? Eles não levam esse 1 ano para ser chamado, pelo contrário, né? O que eles fazem? Eles pegam o concurso público, eles falam assim, olha, na apresentação da documentação e já efetua a contratação, vamos dizer assim, né? De forma imediata. De forma imediata. Então, você apresenta a documentação. Se você não apresentou a documentação naquele prazo de 3 dias, o que acontece? Eu estou sendo didática, porque eu poderia usar termos técnicos aqui para dizer para você, olha, o concurso público se divide em X fases, a saber, em edital, né? Sim. Publicação da classificação, O chamamento. a convocação, aí a posse e a entrada em exercício. Eu não vou entrar nesse mérito. O rito dos concurseiros sabem muito bem como é. Mas o que acontece? O que os municípios fazem? Eles solicitam isso através de edital, a convocação no prazo de 3 dias, para que o servidor, né, ou empregado público apresente a documentação naquele prazo. Caso contrário, ele já chama o próximo. Olha que coisa! Ele joga uma pressão, literalmente. E aí, você veja, o nível de alcance desse concurso é nível nacional. Sim. Então, às vezes a pessoa vem de um outro estado, às vezes vem de outra cidade, mas vamos colocar assim, que é um concurso a nível nacional. Sim. Então, o prazo de 3 dias, por exemplo, é exíguo. E isso é permissível? Claro que não, né? Olha só. Para você ver. Então, nós estamos diante de situações muito, vamos dizer assim, próprias do regime do que nós atuamos. Então, são essas nuances que a gente enfrenta. Sim. Então, quando as pessoas pensam assim, regime próprio de previdência, o que é? O regime de próprio... Parece ser algo só da Previdência Social, dos internos ali, dos servidores próprios da Previdência. Na verdade, não. Porque é tudo que gera reflexo na Previdência. O regime próprio, ele vai muito além de um benefício de aposentadoria, ele vai muito além de um benefício de pensão. Na verdade, é realmente conglobar as 3 esferas do direito, que é o direito administrativo previdenciário e direito constitucional. É num concurso, né, onde o servidor não conseguiu a posse, porque o quadro ali da carreira dele, que foi publicado no edital, estava de um jeito, na hora dele tomar posse estava de outro. É um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, porque isso gera reflexos na Previdência, porque o servidor que sofre um PAD, ele vai sofrer uma penalização se ele for condenado. Sim. A suspensão aí de 90 dias do salário dele. Uma dúvida que eu acho que às vezes pode ser pertinente para boa parte de muitos jovens que às vezes ingressam no concurso e passam, né? Inicialmente nem sempre são tão efetivados. Qual a validade quando um jovem passa e às vezes tem só aquele tempo pequeno lá para depois talvez ter realmente a efetivação ou não a efetivação? Qual que é a validade desse início, né? Olha, Josué, essa questão do concurso público, ela vai de ente para ente, mas geralmente ela está bem descrita em edital. 2 anos, prorrogável por mais 2. Ou apenas 2 anos, ou apenas 1 ano, prorrogável por igual período. Sim. Geralmente é assim que funciona. Então, por exemplo, o ente publicou isso em edital, ele tem que constar. E é muito importante a gente falar uma coisa que muita gente fala assim, a gente escuta, né, enquanto advogado previdenciário, que eu dou palestra nas escolas aqui, sim, né, eu falo bastante a respeito disso em faculdades que às vezes sou convidada para falar o que é o meu nicho, porque as pessoas têm curiosidade mesmo de saber o que é. É muito importante uma coisa. Há uma disseminação na sociedade de concurseiros, né? Sim. De pessoas que aspiram o desejo de serem servidor público, de que o edital faz lei entre as partes, o que é um mito, porque nem sempre o edital faz lei entre as partes. O edital, ele viola a norma constitucional. Se ele viola a norma constitucional, ele não é a lei entre as partes. Então, é muito preciso, é muito importante que o concurseiro, na hora... É a mesma coisa se for comparar um decreto com uma lei. Exatamente. Na hora, tem que ficar atento. Porque, veja, o edital, na verdade, é um ato normativo. Sim. Entende? Emanado ali de quem? Do poder que vai contratar. Então, o que acontece? Às vezes, passa batido. Às vezes, o advogado que auxiliou a elaborar aquele edital, que fez, né, as diretrizes, ele também não entende. Ele não entende aquela carreira, ele não entende, ele não foi além, né, de entender a questão de direito administrativo, entender os princípios, as normas constitucionais. Então, ele vai seguir o que é? Aquilo que ele foi orientado a fazer. Olha, contrata aí com 1 ano e acabou.
entendeu? Olha, contrata dessa forma e acabou. E vai ser desse jeito e acabou. Mas aí nós temos aí mandado de segurança para isso, né? As ações constitucionais para a gente justamente sanar essas dificuldades que a gente tem de que o órgão, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele da União, cometa esse tipo de violação a direito. Você está citando isso porque me veio até a memória aqui um exemplo de um parente, meu padrinho de casamento, que ele trabalhava na vigilância sanitária de uma cidade do interior de Minas. E é bom citar o caso dele, que às vezes pode acontecer com muita gente de cidade pequena. Boa parte das prefeituras, às vezes, ficam fazendo editais todos os anos para não efetivar justamente. E aí fica contrato temporário. Aquele contrato temporário. E aí ele fica assim, nossa, minha ânsia era poder ter efetivação, para ter realmente uma validação na carteira e tudo mais. E aí depois de 8 anos que ele foi conseguir. Então você pensa, 8 anos é um processo, querendo, depois ele deve ficar até numa questão, né? Eu pontuei isso porque você falou que às vezes muitas prefeituras usam desse poder para justamente fazer isso e muitos às vezes desconhecem esse lado, né? Sim. Mas vamos avançar um pouquinho aqui agora, que o horário tá avançado. Não, mas eu adorei isso que você falou. É uma colocação que acontece. Sabe por quê? Eu quero falar uma coisa para você. Isso é comum. Você Sim. quer ver uma coisa? O Estado de São Paulo, ele contrata professores da categoria O, que é uma categoria de um contrato precário, e vão renovando os contratos ano a ano. Nós estamos diante de uma situação precária? Estamos. Mas isso aí, para fins de contagem de tempo, na hora de se aposentar, é tempo de efetivo exercício em cargo público. Olha... Isso é bom a gente conversar, porque se alguém que está nessa condição, é bom saber, porque isso é um dos critérios para aposentadoria no regime próprio. E tem gente que acha que isso pode ser um negativo. Não, aí a pessoa pensa assim, ó, eu efetivei naquele concurso em 2019, então na hora que eu fosse me aposentar, por exemplo, eu já tenho 8 anos aí, né, mas eu não era efetivo. Então a pessoa pensa na cabeça dela, então aqueles 8 anos não vão contar para minha aposentadoria no efetivo exercício de cargo público. Entendeu? Justamente. Quando, na verdade, deve contar. Perfeito. Porque o serviço ele foi prestado para o ente público. Sim. Ainda que de forma precária? Sim, ainda que de forma precária. Porque nós temos que lembrar uma coisa, Josué, o Estado... ele é o protetor, ele não pode ser o violador de direito. Com certeza. Entende? Com certeza. Então ele Bem não colocado. pode ir na contramão, né? Bem colocado. Porque senão nós estamos aí numa situação de total descrédito, de instabilidade jurídica. Sim. Né? Porque o próprio ente que estabelece as regras do jogo não cumpre as regras do jogo. Realmente. Né? Realmente. Não dá o exemplo, né? Não dá o exemplo. Aproveitando esse gancho dessa explanação sua, é interessante a gente adentrar aqui a um assunto que às vezes boas partes das pessoas não conhecem. Quais são os benefícios efetivamente, né, do RPPS, o tempo que um servidor leva, inclusive, para poder se aposentar. A gente sabe que boa parte dos professores, boa parte dos professores, eu lembro que eles aposentavam, mas continuavam lesionando, mesmo assim, nunca pararam. E como que funciona realmente assim, a contagem, como que é esse processo? Olha, o que acontece? É o que eu te falei, hoje nós temos um regramento aí muito diferenciado após a emenda constitucional. Então eu nem vou falar de regras de transição, nem vou falar de regras de pontos, né? Porque os professores, eles têm bastante isso. Mas eu vou falar efetivamente como está hoje. Hoje, o professor, para se aposentar no serviço, aliás, como servidor público, no regime próprio de previdência, ele tem que ter, pelo menos, se for mulher, 57 anos de idade, 25 anos de efetivo exercício de magistério, 10 anos de efetivo exercício em cargo público, lembra que eu te falei? Sim. Né? E 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Essas são as condições hoje, atuais, tá bom? Agora, se alguém quiser saber anterior a isso, eu tenho direito à regra de pontos, eu teria o maior prazer. Isso, atingiu isso antes, teria o maior prazer em atender. Por quê? Anterior a isso, nós tínhamos uma idade para mulher de 52 anos, veja o salto. Nossa. É um salto grande. Entende? É um salto muito grande. E existem os mesmos termos como insalubridades, esses outros quesitos como tem no regime geral? No caso do regime próprio, tem. Só que, vamos fechar só a questão do magistério. Aí, no caso, nós temos aí o homem, por exemplo, né? O professor. Ele se aposenta hoje com 60 anos de idade. E as mesmas condições da professora. 25 anos de efetivo exercício de magistério, 10 anos de efetivo exercício em cargo público,
né? Os 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, eles fecham esses requisitos de forma objetiva. E aí, Josué, vai ter muito professor que às vezes vai ler essa coluna e vai perguntar para você, ou vai ter essa dúvida, vai acompanhar. Vai falar, tá, eu não preencho todos esses requisitos. Eu consigo me aposentar? Não. Por quê? Porque hoje, a reforma da Previdência que aconteceu em março de 2020, no estado de São Paulo, ela estabeleceu um prumo. Ou seja, ela, vamos dizer assim, ela estabeleceu uma régua objetiva. Se o servidor ele não preencher esses requisitos de forma objetiva, ele não se aposenta. Ou seja, não deu brecha para nada. Não, ele não deu brecha. Então, quer dizer, hoje, nós estamos falando propriamente de professores. Então, hoje, infelizmente, nós temos um regramento muito oneroso para o servidor público. Sim. Principalmente para o professor que quer se aposentar na atividade de efetivo exercício de magistério. Porque a gente sabe que a contagem deles e a base de cálculo deles para fins de aposentadoria é diferente. Sim. Então, às vezes esse professor veio do município e integrou o Estado. E ele não tem aquele tempo de efetivo exercício no Estado, por exemplo, mas ele já tem todo o tempo de contribuição, ele já atingiu a idade e ele não pode se aposentar no Estado, entendeu? E adquirir os benefícios do Estado. Por quê? Justamente porque ele não tem os 10 anos de efetivo exercício em cargo público. Ou seja, lá no Estado. Você entendeu? Sim. Porque às vezes ele estava ali... É duro, mas é uma... É duro, mas é uma questão assim, a se pensar. Ele estava contribuindo para o regime geral de previdência. Entendeu como é que é o negócio? Porque acontece isso muito, muito. Nós temos muitos casos assim. Aí é uma situação que a gente pode discutir isso na via judicial, com certeza. Porque há espaço para isso. Há espaço, porque o município não deixa de ser um ente público. Ainda que o regramento dele, ainda que as contribuições deles estejam vertidas para o regime geral de previdência. Agora, se esse professor veio de uma escola privada, aí não tem discussão. Sim. Aí a discussão morreu. Nós não temos o que fazer. É explicar para aquele professor que ele vai trabalhar lá um poder tempo, independente ali, né? Exatamente, para ele preencher todos os requisitos objetivos para se aposentar. E aí, respondendo a sua pergunta sobre quais são os benefícios, é como eu falei lá desde o começo, diferente do regime geral de previdência, que são vários benefícios, né? No caso do regime próprio, eu tenho a aposentadoria e a pensão. Esses são os dois benefícios. Esses são os dois benefícios. Agora, é claro que o servidor tem direito à licença-saúde, como o empregado, né? Lá no regime geral, tem direito ao auxílio-doença por incapacidade temporária. Sim. Então, é lógico que ele tem direito à licença-saúde, mas como a gente já abordou, muitos acabam não solicitando justamente para não ter os descontos, para não ter as perdas, né, salariais, para não ter aí o seu benefício diminuído na hora da aposentadoria, porque eles sabem o tanto que reflete isso. E dá para ver que além dos professores em si, há também uma gama de trabalhadores que exercem várias frentes dentro dos poderes que são diferentes, né? Capaz de lidar com cada segmento, porque eles estão falando da educação, aí tem segurança, tem o próprio servidor da área da saúde, né? E aí a gente envolve situações muito diferentes. Como que são esses cenários para você? Bom, essa é a questão muito peculiar, e você até falou, né, da insalubridade. São as peculiaridades. E aí eu vou voltar lá na insalubridade, então, como exemplo, né? No regime próprio de previdência, nós temos certa dificuldade no reconhecimento de tempo especial. Por exemplo, por quê? Porque o ente público não fornece o PPP. E a lei diz que o fornecimento do PPP, né, o documento PPP, ele é essencial para a caracterização da atividade especial, entendeu? A ação nociva. O agente nocivo tem que estar caracterizado ali. Então, o que acontece? O regime estatutário, ele não tem uma previsão legal de aposentadoria especial. Nós usamos, por analogia, o regime geral. Então, se aplica ao regime próprio de previdência as mesmas relações do regime geral, quando se trata de aposentadoria especial.
No caso do reconhecimento, por exemplo, do que você me falou, dessa questão do reconhecimento da atividade especial, ela depende de quem? Do ente. E o ente não reconhece. Aí fica inviável. Você entende o que eu quero te dizer? Sim. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, nós fazemos o caminho inverso. O que nós fazemos, então, para fazer com que o ente declare a atividade especial? Nós pedimos o abono de permanência. Então, quando o servidor, ele tem, por exemplo, exerce uma atividade de médico, e ele já preencheu o tempo já naquela atividade, ele não tem PPP porque a prefeitura não forneceu. E pasme, Josué, olha, 80% não fornece. Nossa. E olha, não é uma peculiaridade de uma prefeitura ou outra, não. De norte a sul do país, nós temos grupos de estudos, né, de RPPS, e a discussão, o sofrimento dos advogados é o mesmo, sabe? Os entes, eles não fazem o PPP. Então, o que acontece? Nós fazemos o caminho inverso. Nós pedimos o abono de permanência e dentro do abono de permanência de forma subsidiária, nós fazemos o pedido do tempo especial. Justamente porque a gente vai pedir o abono de permanência e reconhecimento do tempo especial. É o único meio para validar. Reconhecendo, exatamente. Nossa. Então, para você ver a peculiaridade que o regime próprio tem em relação ao regime geral de previdência. Por quê? Porque o regime geral de previdência... O que acontece? O servidor, ele vai lá, ele pede na empresa, a empresa fornece, ele vai no INSS, faz a solicitação do reconhecimento, sai ali na CTC dele o tempo especial. No regime próprio de previdência não é assim. Então é um caminho árduo, Sim. até para a gente conseguir conscientizar, né, os servidores de fazer um planejamento antes de procurar a aposentadoria, antes de esperar o tempo para se aposentar. Porque, principalmente quando se trata de reconhecimento de tempo especial, de atividade especial. Por que isso? Porque o ente demora e às vezes a gente tem que recorrer à justiça e a gente sabe que não é rápido, que vai um tempo e às vezes o servidor não aguenta mais, ele quer se aposentar. E vai aquilo, é melhor você se programar antes do que esperar uma situação emergencial chegar. Exatamente. Porque chega, realmente chega. Chega. Ô, doutora Emanuela, um bate-papo muito agradável, mas a gente está chegando ao final já. A gente fez esses comparativos dos dois regimes justamente para vocês entenderem qual que é a especialidade dela e os dotes dela. Deu para conhecer um pouquinho do quanto ela realmente domina o assunto, quanto o assunto é abrangente, né? A gente viu o quanto que existe várias nuances, várias complexidades, várias peculiaridades. A gente pode comparar o regime aberto geral, né, que a gente fala, inclusive a própria doutora Aline aborda aqui, dá pra gente notar a diferença desse direito pro outro, porque a gente já sabe que existe uma base de cálculos, aí você pega a pessoa, a situação que ela tá e coloca dentro da base de cálculo e você consegue, às vezes, ajudar ela, mas o seu não, você não tem que pegar só uma base de cálculo, você tem que criar um cenário e às vezes o cenário não é favorável e tem que fazer um cenário ficar favorável, então é lá um Sherlock Holmes mesmo, um quebra-cabeça. É isso mesmo. Mas a gente fez esse bate-papo um pouquinho mais leve, para recepcionar ela no EdLei, que inclusive está chegando agora. Então você que quer conferir, você que é servidor de qualquer área, que você possa inclusive aproveitar e mandar suas perguntas, encaminhar para a gente, encaminhar para a doutora Emanuele. A gente vai estar aqui depois fazendo um ping-pong com ela também. Você que tem um assunto que às vezes é uma dor muito eminente para você, encaminha, a doutora Emanuele vai estar todo mês aqui compartilhando com vocês conteúdos, não só didáticos, mas conteúdos direto, com soluções práticas diretas sobre temas relativos aos direitos do RPPS. E a gente quer agradecer imensamente vocês que estiveram acompanhando conosco essa entrevista. Agradeço a você, doutora Emanuele, por estar conosco aqui. Obrigado por fazer parte do EdLei. E é uma satisfação ter um nome de peso e uma pessoa tão especializada como você. Muito obrigada, eu fico muito feliz pelo convite. Quero muito contribuir, porque eu acho muito importante no cenário que nós estamos vivendo hoje, né, com tantas reformas, né, previdenciárias acontecendo, essa desconstitucionalização, que essa é a palavra correta depois da reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103 de 2019, ela deu mais autonomia para os estados e municípios, e compartilhar com o servidor um pouco da realidade dele hoje é muito importante, até para que ele saiba aquilo que realmente ele tem direito e aquilo que ele não tem direito. É isso aí, é ficar bem informado, e você sempre vai ficar bem informado aqui no portal Notícias de Franca, a sua folha hoje no EdLei.